Bom dia, Shalom, a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Hoje é 3 de novembro de 2021 e para a honra e para a glória do Senhor Jesus, vamos a mais um estudozinho do manancial para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que nós usamos. Esse aqui é um comentário Moody do Novo Testamento. Esse aqui é um livro de 50 personagens, né, bíblicos que nós também usamos. Tem muita literatura aqui para a gente estudar. E esse aqui é o comentário Moody, né, do Velho Testamento. Nós usamos isso aí para nós estudarmos a palavra. Isso aqui é um pouquinho do que eu tenho aqui, que a gente usa para a gente se aperfeiçoar mais na palavra do Senhor. Amém? E o estudozinho de hoje se encontra aqui no livro de Isaías, capítulo 53, todo o livro 53, o qual fala de Jesus 8 séculos antes, né, por volta de 700 anos, 700 e pouco anos antes de Jesus nascer, vir ao mundo, antes do Messias chegar, o profeta Isaías já profetizou a respeito desse grande e maravilhoso dia, o dia da regeneração da humanidade. Por quê, amados? Porque seria muito fácil para Deus chegar, exterminar e começar tudo de novo. Mas não, Deus, na sua infinita sabedoria, bolou esse plano de resgate, né? Enviando o seu filho. E a palavra de Deus diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, está falando de Jesus. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha aí, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Deus se agradou vê-lo, né, sendo moído, triturado. Ali estava sendo redimida, né, a humanidade. Ali estava sendo assinado: com o meu filho eu estou resgatando, restaurando, estou ligando vocês de volta a mim. Praticamente Deus fez isso, né? Literalmente, porque Jesus foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados que a humanidade cometeu. Ele poderia muito bem montar um exército ali, tentar, né, derrubar o governo romano que comandava toda aquela região. Mas não, Deus veio dessa forma, né, sem levantar uma arma contra ninguém. A arma que Jesus tinha foi a pregação da palavra do Evangelho, o religare, né? Vamos religar a humanidade a Deus. Vamos trazê-los de volta ao paraíso que está preparado desde a fundação do mundo. E por causa do primeiro pecado de Adão, foi quebrado, né? Foram expulsos do paraíso, mas agora estou trazendo-os de volta. E isso agradou a Deus, vendo ele assinando ali com a sua morte na cruz. Sofrimento, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre Jesus. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez
injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus era inocente, irmão. Jesus foi condenado à morte, sendo ele inocente. A inveja, né? As pessoas queriam, né, aqueles sacerdotes, aqueles fariseus ali, eles queriam estar fazendo os milagres que ele fez e que ele faz até os dias de hoje, né? Entendeu? Então aquilo ali causou a revolta, né? Causou a revolta no seu próprio povo em não aceitá-lo como Messias. Mas Jesus cumpriu tudo que está escrito a respeito dele. Isaías escreveu isso aqui muitos anos antes, 8 séculos antes, por volta por volta de 700 e alguma coisa, Isaías profetizou a respeito disso. E aí Jesus, 700 e poucos anos depois, nasceu o Messias, né, para perdoar os pecados de toda a humanidade. Agora, todo aquele que quiser vir a ele, de modo algum ele vai lançá-lo fora. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, né? Prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nossos pecados vai levar sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ali na morte ainda, ele pediu: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. É muito lindo essa história, né? Que possamos hoje refletir no que Jesus fez por mim e por você. E o estudozinho do Manancial diz assim: ó, o servo sofredor exaltado no amor. Há 4 cânticos em Isaías que apresentam um personagem conhecido como servo do Senhor. São mensagens de consolo e esperança, onde Deus se apresenta ao seu povo como Salvador e resgatador de Israel. Em Isaías 51, 1 até 52, 12, lemos palavras de consolo para Sião, que foi assolada. Contudo, o texto afirma que Deus não esmaga essas nações que destruíram Judá, mas esmaga o seu próprio servo, Isaías 53, para por meio dele propor salvação a todos os transgressores. Né? É uma sapiência, uma sabedoria assim que Deus teve para fazer da forma que ele fez. Né? Agora, quem quiser vir a Cristo, venha por livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a aceitar Cristo como Salvador, mas se você quiser aceitá-lo, você é muito bem-vindo. Mude a sua história. A partir de hoje, faça um voto com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu vou te servir em tudo. Em tudo. A minha vida velha é daqui para trás, mas daqui para frente eu serei novo. Eu reconheço que sou um pecador, te peço perdão e vem fazer morada em mim. Eu o aceito como meu único e suficiente Salvador na minha vida e quero estar na tua presença pelos restos de meus dias que eu estiver aqui. E aí procura uma igreja, meu irmão. Procura uma igreja evangélica, de preferência batista, mais perto de sua casa. Esse servo é identificado com Deus, pois é exaltado, elevado e muito sublime. Atributos aplicados apenas a Deus, que é exaltado, elevado e sublime. Mas também é homem, pois está desfigurado por causa do sofrimento. Trata-se de um monarca humilhado em favor de seu povo e por isso causa espanto e rejeição. Tal figura se identifica perfeitamente com Cristo crucificado, sendo compatível apenas a uma pessoa ímpar do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pertencemos a um Deus que compreende nossas dores, lutas e aflições. Jesus viveu isso de forma mais extrema que um ser humano poderia viver. Mas também servimos a um Deus exaltado, que venceu a morte, reina e conduz a história ao seu fim, que será um novo começo de eternidade. Isso trouxe o consolo à comunidade de Isaías e nos dá esperança ainda hoje. Agarremos-nos no cuidado de um Deus que nos possibilita viver a vitória de Jesus na esperança de dias melhores para sempre. Irmãos, a gente pensar que a morte é o fim, não é o final, é apenas o começo de uma nova vida eterna, de preferência com Jesus. Porque quem estiver sem Jesus, meu amigo, vai pagar um preço alto. Então reconheça Jesus na sua vida o quanto antes. Né? Só existem 2 caminhos, céu e inferno. Para ir para o inferno é espaçoso o caminho, mas para entrar no céu é apertado. É apertado. Lá não entra pecado,
Lá não entra raiva. Então assim, se desfaça do seu eu e deixe Jesus fazer morada na sua vida. Paulo falava, eu não vivo mais, mas agora Cristo vive em mim. Reflita sobre isso, oremos ao Senhor. Querido Deus e querido Pai, graças te damos, Senhor. Glorificado seja o nome do Altíssimo. Pai, obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado pela vida de tantos e tantos que nos ouvem, que nos assistem, que compartilham, né, que se inscreveram aí no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. E que possamos refletir hoje no sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Né? Nós somos pecadores, mas Cristo nos redimiu, nos religou. E agora nós temos esse livre acesso direto ao Pai, através de Cristo Jesus. Agora Cristo Jesus é o Senhor de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Shalom, meu irmão, fica na paz do Senhor. Reflita na sua vida, como é que está a sua vida e como é que ela pode ficar com Jesus. Só venha para cá, irmão, por livre e espontânea vontade. Jesus te receberá de braços abertos. Amém?